Amigos da JPTV e do portal JP News, esse é o segundo bloco da Entrevista na Beira do Rio, sempre aqui no Cais do Porto de Montenegro. O entrevistado de hoje é o Flávio Frilich, já fizemos um bloco com ele, onde ele fez uma retrospectiva do início do Flávio na carreira musical. Flávio, nós tivemos aí uma movimentação muito interessante nos anos 80, né? De a música popular gaúcha, como dizia o André Zanata, né, com grupos como Santo de Casa, o Flávio Frilich, Lauro Hack, né, teve uma movimentação muito interessante, um pouquinho diferente daquelas dos anos 70 que tu frisaste no primeiro bloco. Bem diferente. Que era mais, mais pesado, mais em tons de banda, né, agora era um som mais artesanal, né, Flávio? Como é que foi isso? Participaste ativamente desse processo, sim, né? Sim, desde o princípio a gente... Podemos dizer que a gente criou esse movimento, né, naquela época, porque como a gente havia deixado de tocar baile, essas coisas todas, mas nunca deixamos de compor, de trabalhar assim, aqui, ali e tal, e tocar em bares, né. Mas naquela época, especificamente em 80, se iniciou um outro processo, porque aí eu comecei a conhecer outras pessoas, inclusive o Laurinho foi nessa época que eu conheci e tal, e o Jefferson, o Pedro e o Miguel Fight, né? O Miguel Fight, o Miguel Roden, Serginho de Fenteller, e aí a gente, e o Eliseu Celli, né? O Eliseu teve um período na Itália também, né? Teve, foi justamente em 80, eu conheci o Eliseu em 78. Em 80 ele foi para a Itália, em 81 ele retornou. Quer dizer que essa foi uma nova geração da música montenegrina, né? Uma nova geração, aí voltada à música própria, né? Certo. Aí entendi. a gente mudou totalmente o contexto, não tocávamos música de outros, mas sim as nossas. De onde é que eram os espaços que vocês encontravam para apresentar essa gama de novos músicos, Flávio? Olha, nós tocamos aqui no Balneário. É mesmo? Nós tocamos no Centenário, lá naquele restaurante que tinha. No tempo que fechava ali, ficava cheio de mesas na frente. Naquela época era uma maravilha. Espetáculo, né? E pizzarias também, né, Flávio? Pizzaria Júnior, ali tocamos. Aquele processo de restauração da estação férrea, né? Também, né? Aquilo foi um envolvimento muito grande, Adriano. Tanto pessoal, assim, né, no sentido de que várias cabeças se uniram ali, né, tendo o Claudinho Krantz, o Biller, né, como os grandes mentores, eu acho, daquela coisa. Então a gente incorporou ali, inclusive o Paulo Roberto Zimmer, né, que na época nós queríamos fazer várias coisas lá, né, e para não abandonar o prédio a gente ia lá. Sim. Ia lá, jogava ping-pong, ocupava o prédio, nós queríamos dar aula lá de várias coisas, assim, cada um tinha uma aptidão, então, também não chegamos a concretizar porque aí houve tantas outras coisas no meio, né? Mas enfim, e aqueles shows que tu bem sabes ali do Roberto Ataíde Cardona, né, que a gente fez justamente para arrumar alguma grana, alguma coisa para pintar, né, o prédio, aquelas... como é que eu te digo? Que foram feitas lá também na estação, várias apresentações, tinha aqueles quiosques que vendiam coisas, né? Uma festa assim que era programada, inclusive pelo Galo, né? Sim, que na época também estava junto ali. Então foi uma nova etapa, assim, porque eu acho que a cada 10 anos a gente parece que muda total, né? Sim. Foi uma geração muito interessante, né? Foi, músicos, né? Cara. Não só de música, porque ali surgiu um movimento literário também. Certo. Movimentação cultural, dá para se dizer, né? Muito mais abrangente, boa, né? Muito boa. Isso, abrangente mesmo. Porque era literatura, teatro também começou a se fazer.
E o Miguel gostava muito de declamar, né, cara? Então eu pegava aquelas poesias, fazíamos alguns saraus, assim, e a gente ia muito nos bares à noite, né? Entrava nos bares e ia tocar, assim, de graça, nas mesas, assim, só para fazer um som, né? No Clube Rio Grandense, inclusive o Sibila, o Ângelo Messi, que hoje mora em Los Angeles, é um baita de músico, né? Ele começou a se interessar justamente naquela época. Porque ele nos acompanhava, onde nós íamos ele ia junto, né? E aí ele disse, pô, eu gosto do som de vocês e tal. E aí ele, pô, mas por que tu não toca? Tua mãe tá sempre pedindo pra gente tocar e tu não gosta. Aí ele resolveu realmente incorporar o músico que... Um baita músico, né? O Sibila é um baita músico. Uma pena que ele esteja tão longe. Tão longe, né? Nós tivemos também uma musicalidade feminina muito grande aqui. A Adriana Weissamer, também a Liane Schiller. Com né? certeza, o Santo de Casa, né? Uma banda que se hoje estivesse ainda no cenário, garanto que não faria menos do que qualquer outra aí com grau, assim, com nome, né? Que era uma banda muito boa. Hoje nós temos aí um dos colunistas do Jornal Progresso, o Paulo Rodrigues, está trazendo esse flashback bem legal dos anos 80, né? Sim, eu tenho acompanhado. Tem trazido uma coluna onde ele retrata como foi essa movimentação e está destacando intérprete por intérprete. O paraguaio também foi uma pessoa importante, né? Com certeza, o Paraguai. E tem outros, né, cara, que a gente não vai lembrando na hora, assim. É bom que tu vai lembrando. Né? Porque são tantos, o movimento era tão grande, assim, na época. E tinha, inclusive, que hoje é pastor, né? Ele parou de tocar, o Zequinha. O Zequinha, guitarrista exímio, né? Pô, o cara era muito bom, o Taista. O Taista. O Amarildo. Tem o Davi. O próprio Wachiju teve uma contribuição muito interessante, também, né, para a música, né? Também. Naquela época se tocava muito, assim, tu andava pela rua, principalmente nos anos 70, tu andava pela rua e tu escutava uma banda ensaiando ali, uma banda... Sabe que hoje, de vez em quando, ali perto de casa, tem pelo menos umas 2, 3 ali que estão ensaiando. É mesmo? É. Uma grata surpresa, assim. Então estão tocando o quê? Aquilo que a gente tocava naquela época. Eu não sei porquê, mas... Como é que o Flávio acompanhou essa movimentação da disco music? Estourou lá com os embalos de sábado à noite. Nós tivemos aí pelo menos duas grandes boates do Clube do Comércio. Acho que era 2020, alguma coisa assim. E também a discoteca do Clube Rio Grandense, né? Uhum. Como é que o Flávio nunca foi muito dessa linha mais pop, né? Talvez tu não lembre ou tu não estivesse aqui, mas na realidade... Tu já dançou músicas do John Travolta? John Travolta. Não chegou a isso? Não cheguei a tanto. Mas com certeza, aquilo, né? Foi uma ruptura também musical, sim, assim, né? Foi uma nova ordem que apareceu naquele momento. E aí aquela coisa dos bares, ela deu uma caída. Certo. E aí um dia um amigo meu me procurou e disse, pô, precisava que vocês montassem o grupo de vocês de novo. Eu disse, tá, mas por que é que tu queres isso? Eu disse, não, eu preciso angariar fundos, porque a gente quer fazer uma bateria no Clube do Comércio, que foi a bateria primeira do Vale, né? Eu digo, cara, mas até eu arrumar tudo e juntar o pessoal vai levar tempo. Quando é que tu quer isso? Eu quero pra já. Eu digo, pá, mas quem sabe a gente faz diferente. Eu disse, vamos fazer uma boate. Mas tu acha? Pô, se tu quer resultados imediatos, né, vamos fazer uma boate. Sou mecânico. Sou mecânico. Até então não tinha? Não, no Clube do Comércio? Tinha o Clube do Comércio e o Grêmio Gaúcho, que era tradicional, né? Certo. O Grêmio Gaúcho, domingo, era o mortal da coisa, era ali, né? Então, aí fomos lá, tal, montamos a tal da boate. E vou dizer pra ti assim, cara, que até hoje os caras vêm conversar comigo, gente que eu nem conhecia. Pô,
que boate aquela, hein? Pô, tu tava aí? Tava, nós vinha de caravana de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, de coisa. E era assim, Adriano. Na época, tanto a boate do Rio Grandense quanto a do Comércio recebia visitantes de todos os lugares, pela fama que criou, de uma boate diferente, né? Que bacana. Na minha boate tu ouvia até Pink Floyd, tu ouvia Frank Zappa, Milton Nascimento, essas coisas, fora a música normal de boate. Claro. Mas claro, tudo mesclado em momentos certos, Claro. e, né? Claro. Então o pessoal gostava muito dessa coisa eclética, né? De não ficar sempre... E era antes do batistaca, como eu digo, né? Que o batistaca foi meio doloroso na cabeça. Né? Flávio, a parte de ensino, né? Tu chegaste a estudar no AJ Renner. Como é que foi essa fase? O AJ Renner, ele, como eu te falei antes, ele foi... A primeira parte dele foi aqui. No Delfino? No Delfina, né? E as oficinas técnicas eram ali onde a gente está vendo, né? Aquela parte de baixo. Da igreja? Da igreja, aonde estão ali acho que é a Pastoral da Saúde, uma coisa assim, né? Exatamente, a Caritas também, né? Isso, ali tinha as oficinas de artes industriais, né? Que eles chamavam, que era mecânica, eletricidade e madeira, assim, né? Trabalhar com madeira. Depois dali a gente foi ao lado onde é a loja Benói hoje, ao lado ali do Progresso, e montamos todo o colégio ali, fizemos todas as repartições de sala de aula, nós éramos os alunos, mas nós aprendendo e Sim, claro. fazendo ao mesmo tempo. Né? Em artes industriais, né? Em artes industriais, com certeza. E não sei se tu lembra que ali onde é o IMEC hoje, Era um campo, aquilo né? era porque aquilo ali tinha sido uma fábrica de calçados. Eu nem sabia disso, não era do meu tempo, mas os couros ficaram todos espalhados ali. Então aquilo ali, o chão todo era couro. Mas eu me lembro que tinha um campo de futebol ali, né? Sim, a gente fez ali tudo em cima dos couros. Assim, tiramos uma boa parte daqueles couros, a gente tirou. Tiramos dali para poder fazer quadra de vôlei e um campinho de futebol, né? E o Flávio jogava futebol? Jogava. Joguei muito, joguei pelo colégio, time oficial do colégio. Joguei vôlei, joguei ping-pong. Não, eu me virava, o esporte era uma coisa que eu me dava tri bem, assim. E aqui no nosso Rio Caí, no balneário, como é que era a expectativa da gurizada? Vocês vinham tomar banho por aqui? Tu sabe que verão, domingo era sagrado, né? Balneário? As famílias todas vinham. É mesmo? Todas. Cara, era muito interessante, assim, porque as famílias vinham, eu acho que não existia nem um barzinho, nada ali ainda, né? Certo. Então tu trazia tudo de casa, sentava ali com as tuas cadeirinhas e tal, ia tomar o teu banho e depois ia embora. Claro. Então era muito movimentado esse balneário. Era a rotina do montenegrino num domingo de tarde de muito calor, por exemplo. E no balneário, com certeza. Começava já em dezembro, assim, o pessoal já ia indo aos pouquinhos, né? Certo. Muita gente não podia ir à praia, então balneário, né? Tá certo. Bom, o Flávio também trabalhou muitos anos, 12 anos, né, Flávio? Nos secos e molhados, no armazém que a família tinha, né? Como é que foi esse período, Flávio? Ali foi por uma, assim, não foi nem por vontade própria, foi por uma questão de necessidade, né? Sim. A mãe teve um problema, teve que ser operado, o meu avô teve um derrame, Certo. e eu tive que assumir. Eles que tocavam? E eles é que tocavam o armazém. Né? Armazém Frelich? Frelich. E aí eu tive que da noite para o dia trocar as minhas viagens, né? Eu tocava na noite, então eu chegava às 6 da manhã em casa. Ah. E aí, na verdade, eu tive que começar a levantar às 6 da manhã. Então, para mim, eu tive que passar uns dias assim até eu conseguir equalizar essa questão, né? De fuso horário. Ele deixou um pouco a noite em função desse Não, trabalho? aí eu deixei total a Total. noite. Né? Certo. E aí não dá para conciliar, tu das 6 da manhã às 7h30, 8 horas da noite,
tu não tem mais vontade de fazer nada depois, né? Nos anos 70, o Montenegro tinha muito, 70 e 80, muito desses armazéns secos e molhados, né? Sim, bastante. Freires, Viúva Vai, né? O próprio Viúva Vai. Armazém Lix. Seu Cor ali, né? Na esquina onde hoje... A farmácia? a Ramiro ali com o Oswaldo. Ah, certo. Tem aquela farmácia ali, né? Também tinha ali um armazém, né? O Bruno Cor, eu acho Bruno que era. Cor. Que era o pessoal que trabalhava no Renner. Dizem que passava ali de manhã para descendo a Ramiro, né? Sim. Já pegava um pão, alguma coisa para, Certo. né? Claro. Pro café. Aquela época era bem... Foi antes de começar... antes da vinda, por exemplo, primeiro foi o supermercado Pelkin, se eu não me engano. Depois veio o Nacional, né? Certo. Se eu não me engano. E aí tinha o Zimmermann também, que naquela época começou, só que o Zimmermann era do outro lado. Do outro lado. Flávio, tens ainda a tua coleção de long plays? Algumas coisas tem, sim. Certo. Digamos assim, há 15 anos atrás, quando tu tinha muitos LPs, se tivesse que jogar todos fora, só pudesse ficar com 5, só com 5, qual dos 5 tu ficarias? Olha, cara, se eu fosse hoje... Não, hoje não, eu quero saber no auge, quando tu tinha muitos. Hoje quantos tu tem? Não, eu não sei, eu tenho bastante ainda. Uns 100? Não, tem mais. Mas já teve bem mais. Sim, algumas coisas eu vendi por... Tá, então antes de vender, eu quero saber antes de vender, os 5 LPs que tu de forma nenhuma jogarias fora. Olha, cara... Então guarda-roupa só cabe 5 LPs. Quais seriam esses 5? É muito difícil de dizer, Adriano. Puxa vida! A história era tão eclética e tão variada assim que é impossível ficar só com 5. Impossível? O que tu faria? Eu botaria... Teria que, no mínimo... achar lugar para mais uns 10 vezes. Umas 10 vezes, sim. Porque são muitas coisas, né? Muita coisa que marcou, assim, que tem história mesmo, né? Até por causa da banda. Por exemplo, uma música que marca sempre, porque ela era o nosso cartão de apresentação de banda, assim, antes de tocar o baile, nós abríamos então com a banda fazendo um som que ninguém dançava, todo mundo olhava e curtia, né? Que era Let Me Roll It, do Paul McCartney, né? Que é uma música que até hoje as pessoas, aquela música que vocês faziam em cima e tal. Mas é que na época, né, Adriano, o que hoje é chamado de cover é o que a gente fazia. Nós tínhamos que tocar exatamente como era. Senão as pessoas reclamavam, né? Vocês não estão tocando igual, né? Se quisesse dar uma interpretação própria, não, ela está tocando mal, né? Tocando mal. Então tu era obrigado a tirar exatamente como era, né? Então isso aí nos vendia muitos elogios e tudo, até de pessoas de fora, né? Que vinham aí para o baile e tal, e depois vinham nos cumprimentar por 2 motivos. Um, por essa questão de nós tocarmos impecavelmente bem, assim, e a segunda, porque a gente tocava numa altura, e aí é que era uma das características, assim, da banda, nós tocávamos numa altura que tu podia conversar na mesa. Que interessante. Entende? Certo. Que todo mundo escutava bem escutadinho e ao mesmo tempo não era alto. Será uma preocupação que vocês tinham? Era uma preocupação, assim, porque sabe que o ouvido dói, né? Dói, assim. E hoje em dia eu sei que o pessoal vai, mas dizem que é quase insuportável. Eu faz muito tempo que não vou, né? Essas coisas. Tu tens também um trabalho com o Jefferson Giacomelli, né? Como é que é esse trabalho? Temos. Para a educação infantil, né? Aquilo se deu assim, como a gente se dá há muitos anos, somos inclusive parentes, aí um dia eu propus ao Jeff, vem cá, Jeff, quem sabe eu musico alguns livros teus aí, uma poesia tua, né? De criança, que era um trabalho que ele tinha feito com o Paulo Graxa também. E ele disse, não, vamos fazer. Daí eu musiquei mais de 20
poesias e aí a gente montou um CDzinho que agora está à venda, né? Já faz um tempinho que a gente conseguiu lançar e temos uma participação muito especial de vários artistas da cidade, né? O Tita Sartora, a Zanza, o Marcelinho Ovalho, né? E também com a participação do Bebeto Alves, o Nelson Coelho de Castro e o Zé Caradic, além do coral infantil da Fundarte, a Sandra Roden, e mais algumas pessoas que eu não vou lembrar agora, me desculpe, que eu não vou lembrar, porque a gente sempre busca o apoio, a participação de pessoas que a gente conhece, que sabe do trabalho que eles fazem e tudo, então a gente também convida para participarem, né? Que eu acho que isso é o que faz muito bem a nós todos, né? Quando a gente consegue unir vários segmentos e fazer uma coisa em prol da arte, né? Não em prol de mim ou de ti, mas em prol da arte, em suma, né? Claro. Infelizmente, muitas vezes não se consegue por detalhes, né? Mas enfim, a gente sempre procura fazer isso, né? E temos vários projetos em andamento. Que bom. E esperamos que o ano que vem a gente possa mostrar aí para a população, né? A partir de Montenegro já temos também apresentações quase que marcadas para outros lugares, né? Porto Alegre, Florianópolis e até no exterior, assim, vamos ver se tudo fecha. Mas aí é coisa dessa nova banda que a gente está montando agora, que tem a participação de outras criaturas que eu não tinha tocado ainda, que é o João Rosa, né, o Marcos, o Dudu, né, isso todos vocês vão conhecer no devido tempo, e que são pessoas maravilhosas e que a gente está conseguindo criar um repertório bom, assim, eclético e de composições próprias também, né? Claro. E queremos levar então a cidade junto com a gente para outros lugares, né? Então vamos ver, tudo indica que a partir de abril nós começamos a expor aí esse novo trabalho aí de música própria para vocês todos. Tá bom, Flávio, quero agradecer muito a tua presença aqui, foi um prazer conversar contigo. Prazer Até uma próxima. Muito obrigado. Ok, conversamos com Flávio Frilich, aqui diretamente da beira do rio. Até mais, pessoal.